Bem, a gente vai fazer um resumo aqui sobre a matéria do PID. Então a gente vai começar sobre o que é, qual o conceito de sistema imune. Então, é um conjunto de células, órgãos e tecidos que desempenham um papel de defesa do organismo. Ou seja, são várias coisas, não é uma coisa. Quando a gente se refere a sistema imunológico, nós estamos nos referindo a várias coisas, né? É um conjunto de coisas que formam o nosso sistema imunológico. O que seriam essas coisas? Seriam células que desempenham um papel de defender o nosso corpo, seriam órgãos e tecidos que estão relacionados diretamente com essas células. Então, qual a função desses órgãos, dessas células, desses tecidos que desempenham um papel de defesa? A função deles é proteger o nosso corpo. Contra o quê? Primeiro, contra invasores. Esses invasores podem ser bactérias, vírus, fungos e parasitas, como os que a gente está vendo aí na nossa matéria de PID. E também na proteção contra doenças. Então, o nosso sistema imunológico, ele também é eficiente quando o assunto é mutações. Então, a gente teve uma mutação no DNA de uma célula e essa célula começou a se comportar de uma maneira desproporcional ou de uma maneira anormal ao que ela deveria se comportar. Então, o nosso sistema imunológico, ele tem células que conseguem identificar essa anormalidade e se não houver uma recuperação, no caso dessa normalidade, as células de defesa elas destroem essas células. Então, basicamente, o nosso sistema imunológico ele foi desenvolvido justamente para nos proteger contra invasões de vírus, bactérias, fungos, que, consequentemente, a presença desses micro-organismos vão causar doenças no nosso corpo, então eles têm que ser combatidos e removidos. Também eles têm a função de nos defender contra deformações, contra transformações, mutações que ocorrem a nível celular. Então, basicamente, o sistema imunológico é um conjunto de células, órgãos e tecidos que são responsáveis por defender o nosso corpo contra micro-organismos que nos invadem, vírus, bactérias, fungos e parasitas, e contra mutações que possivelmente possa acontecer em algum tipo de célula, que poderia futuramente desencadear uma doença. Então, esses órgãos, essas células, tecidos vão trabalhar de maneira conjunta para destruir, inibir, paralisar esses micro-organismos ou essas células que sofreram mutações de progredir e causar uma doença e até a morte daquele tecido, daquele órgão ou do próprio organismo como um todo. Bem, quais são os componentes do nosso sistema imunológico? Quais são os componentes? Quando a gente fala assim, o que envolve o nosso sistema imunológico? A gente já viu de forma geral que o nosso sistema imunológico ele está relacionado com células, com órgãos, com tecidos. Agora, de forma geral, quais são essas células? Quais são esses órgãos? E quais são esses tecidos? Né? O que está envolvido no nosso sistema imunológico? Então, primeiro a gente tem as células imune e de defesa. Né? As mais conhecidas são os leucócitos, os macrófagos, células dendríticas, mastócitos e outras células. Então, elas têm a função de detecção e destruição daquele agente agressor. Os órgãos, que são chamados de órgãos linfóides, que são os órgãos de defesa do nosso corpo, eles são a medula óssea. Por que a medula óssea? Porque na medula óssea é onde a gente tem a produção, né? Não é ali onde a gente tem a produção de células sanguíneas e também, no caso, glóbulos vermelhos,
e também de glóbulos brancos, que são as células de defesa. É ali na nossa medula óssea, é ali onde a gente tem a diferenciação. Lembra da linhagem mieloide, da linhagem linfóide? Dessas linhagens é onde a gente vai ter os basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monócitos, linfócitos. São dessas linhagens aí, dessas diferenciações que nós vamos ter as células do nosso sistema imune. E é justamente daí, do nosso tecido ósseo, ali da nossa medula óssea, da onde vêm essas células. Então, a nossa medula óssea, ela é um órgão de defesa, porque ela é quem produz as células de defesa. A gente tem o timo, que é onde a gente tem a maturação dos linfócitos. Então, é um órgão de defesa, porque nele células de defesa são maturadas. A gente tem os gânglios linfáticos e o baço, que são geralmente onde a gente tem a presença de de células de defesa. Né? Então, a gente vai ter nesses órgãos células de defesa. Então, veja que os órgãos que estão relacionados ao nosso sistema imune são órgãos que, de alguma maneira, desempenham algum papel direto com as células de defesa. Ou eles vão produzir, ou eles vão armazenar, ou eles vão maturar essas células de defesa. E a gente também tem os anticorpos e proteínas. Então, eles funcionam como componentes que ajudam a neutralizar os invasores. Nós temos os anticorpos, que são produzidos pelos linfócitos B, e nós temos proteínas, que fazem parte do nosso sistema complemento, que a gente vai ver mais para frente. Então, como é dividido o nosso sistema imune? Então, ele é dividido em duas partes. A gente tem a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. Bem, quando a gente fala em sistema imune, a gente tem uma divisão. Essa divisão é em duas partes. Uma parte é o sistema imune inato e a outra parte é o sistema imune adaptativo, ou que nós podemos falar adquirido, né? Esse sistema imune também pode ser chamado de resposta imune, né? Porque é uma resposta que a gente tem. Então, quais são as diferenças de um para o outro? O inato é aquele que nós já nascemos com ele, aquele que está conosco aí desde quando a gente veio ao mundo, quando a gente foi gerado. O adaptativo ou adquirido são aqueles que nós adquirimos ao longo dos anos. Então, exemplo, eu nunca tive anticorpos para o coronavírus. Eu não tinha. Mas depois que eu fui infectado com esse vírus e o meu corpo combateu esse vírus, o meu corpo desenvolveu uma memória para combater esse vírus e desenvolveu anticorpos, o que vai facilitar o combate a esse vírus a próxima vez que eu for infectado. Ou seja, isso é uma adaptação do meu sistema imune a uma resposta de um patógeno que invadiu o meu corpo, certo? Então, o inato é aquele que a gente tem desde que a gente nasceu, e o adaptativo, o adquirido, é aquele que a gente vai alcançando ao longo dos anos, certo? E qual a diferença dos dois? Bem, o sistema imune inato, ele não é específico, ou seja, ele age de uma maneira genérica, sem distinção. Se for uma bactéria, se for um vírus, se for um parasita, se for um fungo, independente do que for, a resposta será a mesma, né? Ele vai agir da mesma maneira. Não existe ali células específicas para aquele tipo de ataque. Já o sistema adaptativo, ele é específico. Ele consegue atacar e reconhecer patógenos de forma específica. Ou seja, vamos supor que a gente tem ali no nosso organismo
uma bactéria que ela não consegue ser fagocitada. Um dos fatores de virulência dela é essa, ela tem uma resistência a ser fagocitada. Ou seja, o nosso sistema imune inato sempre vai mandar em direção dessa bactéria o quê? Células que fazem fagocitose. Por quê? Ele não entende que essa célula não consegue ser fagocitada. Ele é uma resposta imediata e não específica. Agora, o nosso sistema imune adaptativo, ele consegue reconhecer essa bactéria como sendo uma bactéria que não consegue ser fagocitada e ele envia para combater essa bactéria um tipo de célula específica que não vai trabalhar com fagocitose, talvez vai trabalhar destruindo a membrana dessa célula, né? Então, o nosso sistema adaptativo, ele é específico. Ele consegue atingir de maneira específica um tipo de patógeno. Como eu já disse, a resposta imune inata, ela é imediata. Ela acontece naquele exato momento que a gente teve ali uma invasão no nosso organismo. O nosso sistema imune inato, ele é imediato a resposta. Já o nosso adaptativo, ele tem uma demora lenta comparado com o inato, né? Comparado com o inato, que é uma resposta imediata, o nosso sistema imune adaptativo, ele é mais lento. Ele demora mais para agir. Por quê? Justamente por questão de construir uma memória, de construir ali os anticorpos. Ele não tem uma resposta imediata, né? E comparado com o nosso sistema imune inato, ele é mais lento. Outra coisa, os componentes do nosso sistema imune inato, eles podem ser a nossa pele, as mucosas que a gente tem e as células fagocíticas, né? As células fagocitárias, que podem ser os neutrófilos e os macrófagos. E o nosso sistema imune adaptativo, ele tem a célula-chave, que são os linfócitos T, que pode ser o CD4 ou o CD8. Né? CD4 é o linfócito que faz que regula ali a ação da resposta imunológica, ajuda na regulação da resposta imunológica, e o CD8, que é o citotóxico, que é aquele que vem para destruir a célula ali. E os linfócitos B, que são aqueles que criam os anticorpos específicos para aquele tipo de antígeno, para aquele patógeno. Beleza. E a última coisa é que o nosso sistema imune inato, ele não produz memória imunológica. Ou seja, ele não cria uma memória para aquele tipo de anticorpo, para aquele tipo de antígeno, para aquele tipo de patógeno. Ele não cria uma memória para atacar aquilo de maneira específica, né? Por isso que ele não é específico, ele não cria memória. Já o nosso sistema imune adaptativo, ele cria uma memória. Então, ele consegue ter uma resposta, a gente pode dizer assim, mais específica, justamente porque ele cria uma memória imunológica, o que torna também a resposta mais rápida e mais eficaz.